as leis espirituais. Por isso que elas foram esquecidas por um intelecto materialista. Mas nós vamos ver como é que o cristianismo se iniciou, se desenvolveu nos seus primeiros anos. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, queridíssimos e queridíssimas. Vamos continuar aqui lendo os evangelhos, agora de Mateus, Marcos e Lucas, que são os que faltavam. Os evangelhos sobre a ressurreição do Cristo. E ao final eu vou fazer alguns comentários. Depois disso nós vamos seguir com alguns extras que tem sobre a Semana Santa, do livro Os 3 Anos de Emil Bock, e depois nós vamos seguir a partir da ressurreição do Cristo com outros textos bíblicos para a gente entender esse grande fenômeno que é o maior fenômeno, fato espiritual mais importante da humanidade, que é a encarnação do Cristo, sua morte e ressurreição. Então vamos lá. E no fim do sábado, quando já despontava, e nós vamos falar sobre tudo isso no contexto do fim da antiga clarividência e desse início da nova clarividência crística, e que tem tudo a ver com o Pentecostes, tem tudo a ver com São Pedro, tem tudo a ver com São Paulo, tem tudo a ver com São João, a gente vai ver isso aqui, e tem tudo a ver a renovação carismática na Igreja Católica com o pentecostalismo e com o neopentecostalismo, e com algo que eu estou chamando desse cristianismo esotérico, onde a gente está trazendo de volta, a partir dos conhecimentos espirituais, das ciências espirituais, da antroposofia, dos Vedas e outras linhas, o cristianismo Rosa Cruz, a antroposofia e o maniqueísmo, a gente está trazendo de volta para a religião cristã os conceitos de reencarnação e karma. As leis espirituais mais difíceis de se compreender são as leis da reencarnação e karma. Por isso que elas foram esquecidas por um intelecto materialista. Mas nós vamos ver como é que o cristianismo se iniciou, se desenvolveu nos seus primeiros anos até o ano 300, depois até o ano 553, próximo ali de 600 até 666, que é o número da besta. A gente vai entender exatamente como esse fenômeno da clarividência, das capacidades espirituais, dos dons do espírito, dos dons da profecia, foram os grandes condutores de todo o desenvolvimento do cristianismo naquela época e são hoje os grandes condutores do desenvolvimento do cristianismo na nossa época. Tudo isso a gente vai ver com muito detalhe. A gente consegue trazer esse pano de fundo permeando tudo da história do cristianismo e dos textos bíblicos. Então vamos lá, meus amigos, aqui a gente promete e entrega. Nós temos uma grande jornada juntos aí, nesses próximos dias, semanas, meses e anos. Esse é um trabalho que a gente vai ter que desenvolver juntos pelo resto das nossas vidas, se a gente tem comprometimento verdadeiro com o Cristo e com o cristianismo. Então vamos lá. Evangelho de Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos,
e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus, até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Vou repetir. É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vou repetir. Portanto, ide, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Eu prefiro dizer até a consumação dos tempos, ou até o fim dos tempos. Amém. Essa consumação do mundo e esse fim dos tempos é o fim dos tempos terrestres. Os 7 ciclos que vão do antigo Saturno, passando pelo antigo Sol, pela antiga Lua, pela atual encarnação como planeta Terra, pelo futuro Júpiter, a Jerusalém Celeste, pela futura Vênus e pelo futuro planeta Vulcão. Esses 7 ciclos são os 7 ciclos nos quais o Cristo vai nos acompanhar. E depois desses 7 ciclos, virão outros 7 ciclos. E ele continua nos acompanhando. E outros 7 ciclos. E sempre, até o fim dos tempos. Muito bem. Vamos agora ler o Evangelho de Marcos. Marcos 16. E passado o sábado, Maria Madalena, eu queria dizer aqui para vocês, meus amigos, que eu escolhi ler aqui a Bíblia ACF, que é do nosso amigo Paulo Oliveira, irmão do meu querido irmão Bispo Betão, com quem eu tenho gravado os meus podcasts da série Convergência e outros. Quem criou esse maravilhoso aplicativo, que é um aplicativo primeiro ou segundo no mundo, com maior número de downloads, foi o Paulo Oliveira, irmão do Betão, e o seu grupo. Paulo Oliveira, ele é da Igreja Batista, e o Betão é o cristão mais inspirado que eu conheço, como tenho dito em todos os nossos podcasts. Então vamos lá, Bíblia ACF, Marcos 16. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinham expulsado os 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão.
Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Vamos agora, meus amigos, ler o Evangelho de Lucas. Bíblia ACF, Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi o homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou-o e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão.
E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse: a paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava se referindo ao Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande jubilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E assim seja, meus amigos. Muito bem. Então essa é a leitura dos outros 3 evangelhos nos seus últimos livros, ou no último livro de cada um, sobre a ressurreição do Cristo e tudo que ele viveu aí narrado nesses primeiros dias. Por hoje é só isso. A gente vai ter tempo de comentar várias outras coisas a respeito desses relatos bíblicos e de tudo que se sucedeu à sua ressurreição. Agora é só um momento de se conectar com o domingo da Páscoa, com o domingo da ressurreição e com todos esses eventos maravilhosos. Muito, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.